A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai bendito e amado Deus, nos envia teu Santo Espírito e nos conduza em toda a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 37, versos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, deleita-te da vontade do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A palavra do Senhor nos ensina a buscá-lo em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos ensina a amá-lo sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a palavra do Senhor diz para a gente se agradar do Senhor. Isso consiste que a gente tem que entender que independente da circunstância que nós estamos vivendo, nós encontraremos contentamento, satisfação, paz e alegria no Senhor, porque o Senhor, em primeiro lugar, nos manda buscá-lo, sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor nos diz: mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor quer que a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração esteja alicerçado no reino, no seu domínio, na sua vontade, no poder da tua palavra. Que a nossa fé esteja alicerçada no nome de Jesus e no poder da sua palavra. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor nos ensina, o Senhor nos alimenta, nos sacia, nos sustenta, supre a nossa alma. Nosso espírito ele é fortalecido de forma que nós vivemos pelo Espírito, pelo poder de Deus. Aleluia, a gente aprende a caminhar com Jesus nos seus princípios e o Senhor nos ensina que mediante as adversidades, as dificuldades, se voltar totalmente para Ele, confirmado na fé, manter os nossos olhos nele, na sua palavra, atribuindo toda a verdade. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Quem nos ensina é o reino de Deus. Por nós mesmos nós não podemos. Como Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Mas é através da busca pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, para viver a vontade de Deus na terra, como já está estabelecido nos céus, que nós somos fortalecidos no Espírito, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque o Senhor ele nos concede paz e alegria no Espírito. Louvado seja Deus, acrescentando a nossa fé, mantendo os nossos olhos em Cristo. Quando Jesus ele estava andando sobre as águas, e Pedro pediu testificação: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus disse: venha. E quando Pedro, ele cessado no poder, na palavra de Deus, enquanto matava a calma, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Mas quando o vento era contrário, Pedro ele se voltou totalmente para o vento e começou a afundar. Isso nos ensina que a gente precisa estar com a nossa fé, com os nossos olhos edificados em Jesus, no poder da palavra. E que, em meio às dificuldades, a gente mantenha os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, a amabilidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, enfim, todos os frutos do Espírito Santo. Que a gente se mantenha, na palavra de Deus, porque são nos momentos das adversidades que a nossa fé ela é testificada, ela é provada, e a gente reconhece de fato onde está o nosso coração, onde está a nossa mente, onde está a nossa alma, onde está o nosso coração. Então, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus.
E o Senhor quer que a gente permaneça nele. E o Senhor quer que a gente tenha a nossa fé alicerçada e edificada. O Senhor, Ele quer atribuir a nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor, Ele se importa com os nossos sonhos. O Senhor, Ele se importa com as vontades lá que existem no nosso íntimo. E Ele quer realizar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de intervenção divina, de um milagre, mas Deus, Ele se importa. E Ele quer realizar para glorificar o nome dEle no Filho Jesus Cristo. Mas antes a gente precisa se agradar do Senhor em primeiro lugar. Prioridade à vontade do Senhor. Prioridade a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, nos fortaleça. Nos perdoe todas as vezes, Pai querido, que nós desfalecemos ou desacreditamos, Senhor. Mas o Senhor quer que a gente medite na Tua palavra, Senhor, dia e noite, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que a nossa fé esteja alicerçada, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que, meu Pai querido, durante a caminhada, na espera, Senhor, a gente se agrade, a gente se deleite em Ti, a gente espera em Ti com alegria, com satisfação, Senhor, com paciência, com mansidão, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz em 1 Samuel que Ana, ela queria muito gerar, mas enquanto Ana estava com sua alma amargurada, triste, angustiada, Ana, ela não obteve o seu milagre, porque Ana, ela precisava de cura. Então o Senhor primeiro quer nos curar. Curar nossa mente, curar nossa alma, nosso coração, Pai. Em nome disso, para nos entregar, meu Pai querido, aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, a gente tem que lembrar. E tudo quanto pedirdes, em meu nome, Jesus diz, né? Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Obrigada, Pai. Nós te amamos, te louvamos e rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Jesus Cristo nos dá saúde. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoado seja o nosso dia, em nome de Jesus.